Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar, sua semana bem informado. Hoje é segunda-feira, dia 15 de outubro, dia do professor. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Assaltantes invadem loteria, fazem reféns e morrem na tentativa de fuga. Susto em meio ao Rio Solimões, 80 passageiros se salvam de naufrágio em Manaquiri. E em Barreirinha, também no interior do Amazonas, ventos e correnteza forte no rio Andirá afundam um barco. E no dia do professor, o Manhã no Ar traz exemplos de dedicação e resultados positivos de profissionais que se reinventaram. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia para você. Nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar. São exatamente 6 horas e 1 minuto e você pode interagir, sugerir reportagens, denúncias flagrantes. É só ir aqui, ó. Vai no Facebook do Manhã no Ar, deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar. Ele está disponível nos sistemas Android e iOS. E por lá você acompanha toda a nossa programação ao vivo, além de conteúdos extras feitos especialmente para você. Ao longo dessa edição, um dos nossos destaques é o assalto cinematográfico que aconteceu no último sábado aqui em Manaus, na zona leste da capital. Uma loteria foi assaltada, invadida por 5 assaltantes. E as imagens que você acompanha nesse exato momento é de um cordão humano. Na tentativa de fuga dos assaltantes, eles fizeram pessoas reféns e fizeram com que elas protegessem o percurso deles na tentativa de fuga. Dessa forma aí, eles chegaram a caminhar cerca de 1,5 km na zona leste da cidade. Olha aí, você acompanha nesse exato momento as imagens em que os reféns estão desesperados e com toda a razão em meio a assaltantes armados e a polícia tenta negociar. Desse jeito, eles caminharam ali na zona leste por cerca de 1,5 km até chegar em uma rua sem saída, onde foram encurralados pela polícia. Houve tiroteio e os quatro assaltantes que estavam no meio desse cordão humano morreram. Um deles, que estava dando suporte do lado de fora, se entregou à polícia e daqui a pouco você acompanha mais detalhes dessa ocorrência que chamou a atenção de todo o Brasil. E um homem morreu eletrocutado no último sábado. Ele estava realizando um serviço na rede elétrica na comunidade Vera Lúcia quando o acidente aconteceu. O caso Rio voltou à comunidade e quem tem os detalhes é a Jéssica Oliveira. Nós estamos aqui na comunidade Vera Lúcia, aqui no quilômetro 13. Os moradores chamaram nossa equipe de reportagem para falar de uma situação bastante triste. Eles improvisam energia aqui nessa comunidade. Quando foi no sábado, por volta das 3 horas da tarde, eles precisavam fazer um reparo nesse transformador aqui que ele pifou. Inclusive, eles chamaram 2 pessoas, 2 moradores que são comunitários aqui desta região. Inclusive, um é eletricista. Só que o pior aconteceu, né? A senhora pode contar melhor para a gente essa história? Sim, o seu Valdeci, né, ele sempre vê, porque ele é morador da nossa comunidade e tem uma criança pequena. E ele sempre ajuda, né, na manutenção do transformador, porque nós não temos, né, a assistência da Eletrobras. Né? Nós não temos essa assistência. Nós somos 148 famílias que moramos aqui e precisamos, né, de energia para manter os nossos alimentos, né, nossa água gelada e funcionar também o nosso poço, porque senão a gente não tem água. Então o seu Valdeci veio, né, com muito prazer, como ele sempre fez nesse trabalho, veio com outro rapaz consertar a nossa energia, mas infelizmente, né, foi trágico. A dona Maria é mãe da vítima, Felim Paz Silva, e desabafa que o filho foi um guerreiro e que não merecia esse final. Ele perdeu a vida dele aqui dentro da comunidade por todo mundo, por todo mundo. Por todo mundo ele perdeu a vida. Aí então, o que é que se pode fazer? Foi um cachorro que morreu ou foi o filho de uma mãe de família guerreira que está aqui? E um pai de família que deixou uma criança pequena de 3 anos de idade.
Esse improviso da iluminação se deu por conta da necessidade da população e também por estarem cansados de esperarem por uma iluminação adequada da prefeitura. E o que deixa insatisfeitos é que a prefeitura alega que não podem trazer a iluminação porque as terras são irregulares. Mas, segundo os moradores, toda essa região está registrada no cartório. Tem documento, mas chegou um suposto dono que é outro dono, entendeu? Então, sumiu, o poder público não aparece, a Manaus Energia vira as costas, já tivemos audiências públicas, é com promotoria, é juiz. Então, eu estou cansado de estar batendo nas portas e as portas estão fechadas. Nós somos 186 famílias, 148 moram aqui, são 600 lotes, com mais 600, 1.200. Nós estamos querendo o mínimo, nós não estamos querendo o máximo, nós estamos querendo o básico. Um pai de família teve que morrer para que a gente se manifestasse, para que alguém viesse olhar por nós. Então, isso é muito triste. Em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas lamentou o acidente e esclareceu que a localidade é uma área de litígio que recebe energia elétrica de forma clandestina. Ainda segundo a nota, imediatamente após o fato, equipes foram ao local para auxiliar no desligamento da rede para diminuir os impactos do acidente. E um agricultor foi encontrado morto na casa onde morava, na Gleba Vila Amazônia, na zona rural de Parintins. Ainda não se sabe as causas da morte. O agricultor Aloilson Yoshi Santarém, de 54 anos de idade, foi encontrado morto em sua residência na Gleba de Vila Amazônia, zona rural de Parintins, por volta de 6 horas da manhã. O corpo dele foi conduzido às 9h30 da manhã aqui para o Instituto Médico Legal da cidade, onde foi constatado que ele tinha uma fratura na cabeça. Uma equipe da Polícia Civil de Parintins vai se deslocar até a comunidade rural para investigar o caso, para saber se ele foi vítima de assassinato ou então se a morte foi natural. De acordo com amigos e familiares da vítima, Aloilson tinha ingerido bebida alcoólica durante a noite. Pelo menos 10 mortes foram registradas em Manaus nesse fim de semana. O Fred Rocha está ao vivo e traz as informações. Oi, Fred, muito bom dia para você. Em um dos casos, a vítima foi um adolescente, né? Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Um fim de semana violento aqui na cidade de Manaus. O adolescente Lucas Levi, de 17 anos, foi assassinado com 4 tiros. Foi na rua Carauari, no Grande Vitória, na zona leste aqui da cidade de Manaus. Infelizmente, mais um adolescente que perde a vida. Segundo informações de testemunhas ali daquela área onde o crime aconteceu, os vizinhos ouviram os disparos e quando saíram na rua, ele já estava lá estirado no chão, sem vida. A polícia foi até o local, conseguiu fazer a identificação da vítima, mas acabou não prendendo ninguém que tivesse alguma suspeita de participação em mais este assassinato aqui na capital amazonense. Portanto, agora a polícia vai iniciar a investigação para saber qual foi a motivação de mais este crime aqui na capital. E ressaltamos mais um na zona leste. A gente sabe que muitos assassinatos são registrados naquela área da cidade, muito porque também o envolvimento com o tráfico de drogas naquela área é bem intenso, mas a polícia vai precisar investigar para saber se se trata de mais um crime relacionado ao tráfico de drogas. O adolescente foi apenas um de outros casos que aconteceram aqui na cidade de Manaus. Um morador de rua foi assassinado no Morro da Liberdade. Foi num beco conhecido como Beco da Vovó. Segundo informações, esse morador de rua, que era usuário de drogas, foi até este beco para comprar mais entorpecentes. No entanto, ele já estava devendo o traficante ali daquela área. Ele acabou assassinado com um tiro na região do pescoço e também ele foi vítima de agressão física. A polícia foi até o local, não conseguiu fazer a identificação desse morador de rua, ou seja, ele não tinha nenhum documento que pudesse identificá-lo e também os policiais não sabem dizer quem que cometeu este crime ali naquela área. Lógico que pela investigação preliminar já feita pela polícia, se sabe da história de que este morador de rua devia ali o traficante, mas não se sabe qual traficante exatamente. Também as testemunhas não souberam dizer as pessoas que participaram da agressão ou mesmo não querem falar com medo de represálias. Também tem esse problema enfrentado pela polícia de chegar no local
e as pessoas terem medo muitas vezes de prestar alguma informação e depois elas temem ser alvos dos criminosos que participaram daquela ação ali criminosa. Também teve o assassinato de um ex-presidiário. Este crime registrado no Alvorada, na zona centro-oeste aqui da capital, foi no Prosamin, em frente a um bar. Esse ex-presidiário, Adriano da Silva Araújo, de 32 anos, ele levou um golpe de faca na região do abdômen. Ele estava dentro do bar quando ele foi chamado por uma pessoa para ir para a parte externa e lá o suspeito desferiu o golpe e depois foi embora. O Adriano ainda foi levado para o SPA do Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos. O Adriano respondia em liberdade pelo crime de homicídio, inclusive assassinato este praticado em janeiro deste ano durante o Réveillon. As circunstâncias desse crime, segundo a polícia, o Adriano acabou assassinando o proprietário de um imóvel que durante a festa de Réveillon reclamou que Adriano estava causando baderna ali naquela área. Portanto, depois o Adriano acabou cometendo o crime por ter aí sido expulso por este proprietário do imóvel, ou seja, ele voltou para se vingar. Depois que o Adriano já estava na rua respondendo em liberdade por este crime, ele estava sofrendo ameaças. Todos os casos, a gente sempre ressalta, eles são investigados pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, sobretudo porque são casos com circunstâncias de execução. E aí fica realmente a cargo da DHS investigar este tipo de situação aqui no estado e também aqui na capital amazonense. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E 80 passageiros de uma embarcação que saiu de Manacapuru com destino a Manaus passaram por momentos de muita tensão enquanto viajavam na última sexta-feira. Todos se salvaram do naufrágio que aconteceu nas proximidades do município de Manaquiri. A provável causa do incidente foi um furo no casco do barco. A embarcação Francisco Filho, que viajava da comunidade do Caviana, que fica na zona rural do município de Manacapuru, com destino à cidade de Manaus, naufragou nas proximidades do município de Manaquiri. De acordo com a Marinha do Brasil, aproximadamente 80 passageiros estavam na embarcação na hora do acidente, que também estava lotada com carga que iria ser levada para a capital. De acordo com informações de testemunhas, um tripulante viu muita água entrando pelo porão e avisou ao comandante que atracou a embarcação em um barranco ainda na zona rural do município. Os 80 passageiros que estavam no barco conseguiram escapar a tempo e seguiram viagem em uma outra embarcação para a capital. O barco foi para o fundo com toda a carga. Não houve vítimas desse acidente, apenas perdas materiais. Ainda de acordo com testemunhas, chovia na hora do naufrágio. A Marinha do Brasil informou que assim que tomou conhecimento do acidente, uma equipe da Capitania Fluvial da Amazônia foi até o local e um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias, as causas e também as responsabilidades sobre o naufrágio. E o naufrágio de Manaquiri não foi o único registrado no fim de semana. Ventos fortes e correnteza no rio Andirá ajudaram e assustaram assustaram dois tripulantes de um barco que afundou na zona rural de Barreirinha. Você vai ver imagens impressionantes do exato momento em que o barco tomba e afunda. Felizmente, uma lancha resgatou as vítimas. O naufrágio da embarcação aconteceu por volta de meio-dia na região do rio Andirá, zona rural de Barreirinha, quando o barco estava a caminho de uma comunidade ribeirinha. No momento do acidente, ventava bastante e a correnteza do rio era forte. Na embarcação haviam dois homens que foram resgatados por uma lancha que passava pelo local no momento do acidente. Uma das testemunhas do naufrágio filmou o exato momento em que o barco afundou. As imagens são impressionantes. Os dois ocupantes do barco, sendo que um deles conduzia a embarcação, saíram ilesos do acidente. O prejuízo foi apenas material. Eles relataram que já tinham quase certeza que o barco iria tombar. Eu desacelerei, mas ele tombou e não botou mais. Tava ventando muito, cara. Você sabia que ia virar? E era pra ter virado lá na Amazônia, lá, né?
Na hora que a gente voltou, sair de lá. É que só vocês dois, filho. Não, o problema é que você viu na porrada e na hora da eu curva, desacelerei, cara. Aí o vento... Ele é doido, o vento que virou, O vento que deu, A Marinha do Brasil, por intermédio do comando da Agência Fluvial do Baixo Amazonas, deve instaurar um inquérito para apurar as causas, consequências e responsabilidades do acidente. E agora a gente vai para o intervalo e ainda hoje você acompanha informações do assalto que aconteceu nesse fim de semana aqui em Manaus, em uma loteria. Assaltantes invadiram a loteria, fizeram reféns e morreram em troca de tiros com a polícia. Você acompanha os detalhes daqui a pouco, assim como também os detalhes da soltura de 4 presos na Operação Cashback, que aconteceu no fim da semana, e dos 11 presos pela Polícia Federal, 4 já ganharam liberdade. Eu volto em instantes, não saia daí.